Era linda, muito linda, sem igual. Eu, com a simplicidade de criança, usei de uma intuição cheia de esperança para conquistar o meu ideal. Era uma estrela cadente, soltando tochas de luz radiante, mas eu queria pegá-la em minhas mãos, trazer pertinho do peito para iluminar o meu coração. Eu vi a estrela inquieta que os meus olhos fascinantes desejavam que caísse em minhas mãos. Rapidamente eu pegava. Foi uma luta eu a correr para eu e meu irmão saltar de um lado para o outro com os sapatos na mão, mas não peguei a estrela. Minha luta foi em vão. Sempre lendo, sempre escrevendo, sempre falando. Foi sempre assim. Nunca deixei, nunca me separei de livros, caneta e papel. Sempre gostei. Escrevi muito, eu escrevi muito. Se eu tivesse tudo que eu escrevi, era muita coisa que teria escrito. Mas perdi com o tempo, a gente não dava valor. Eu perdi muita coisa. Mas o que restou, eu fui atrás e eu tinha um sonho que eu iria fazer, que eu queria fazer um livro, que aqueles pensamentos meus, aquelas ideias, não ficavam, não morreria em mim, e que eu teria de deixar para outras pessoas saberem. Aí eu sempre escrevendo, juntando alguma coisa, e eu com muita dificuldade para encontrar como fazer. Vai para ali não dá certo, para lá não der, ali não assim não é. Até que eu consegui a fazer o meu primeiro livro. Nem meus filhos souberam quando eu estava fazendo esse livro. Eles receberam o livro, onde eu peguei o livro, li, refleti, fiquei alegre, distribuí. Com minhas custas, eu não pedi patrocínio a ninguém. Aí consegui fazer assim com simplicidade, do meu jeito, simples como eu, só mesmo para deixar as lembranças, os meus pensamentos, as minhas ideias para as outras pessoas. A família saber o que foi que eu pensei, o porquê. E não tinha muito assim ajuda não, por quê? Eu era só trabalhando, dando aula a vida toda, trabalhando em serviço de casa e fazendo isso, outras coisas. E aí as filhas estavam tudo longe de mim, eu não tinha apoio de ninguém mesmo. Era eu sozinha mesmo. Eu era pequena, corria e saltava ao leito do rio. Abria os braços e abraçava a brisa suave que passava. Cabelos longos e castanhos, cor morena. Pé descalço, sorrindo contente, cantando canções a toda a gente. Respirando o ar livre e pondo a correr pegava. Borboleta na relva florida. Esta foi a riqueza que tive na vida. Passei da infância para a adolescência, amando a natureza, admirando as flores, semeando paz e colhendo amores, subindo escada, degrau do dia a dia, ultrapassando barreiras que a vida oferece com muita harmonia. Espinhando os pés nas ervas daninhas, a fazenda em que nasci se chama Lajinha. Terra querida, por Deus abençoada, da infância à adolescência, eu não esqueci de nada. Eu aprendi a ler na Lajinha e eu fiz a 5ª série primária naquela época, na escola estadual de Lajinha. Aqui, olha. Fiquei lá 24 anos. Depois casei,
morei aí no Jacu 2 anos e depois a gente comprou aqui em 1960, mês de março de 1960 e estou aqui até hoje. Aqui eu ensinei no município ia ser 4 anos, ensinei aqui muito tempo, nem me lembro quantos anos, ensinei lá em casa, ensinei um bocado de tempo, eu ensinava de graça, ensinava só para ver que a pessoa aprendesse, que eu não gostava de falar analfabeto. Eu gostava de que alguém soubesse, eu não gostava de falar assim, fulano é analfabeto. Eu tinha vontade de tirar todo mundo, esse nome de todo mundo. Eu gostava muito de ensinar, gostava, até hoje gosto, você não tem oportunidade nem posso mais, mas eu gosto, é a coisa melhor do mundo. Você planejar um plano e passar para outras pessoas a sua sabedoria, os seus pensamentos, o seu conhecimento. Porque é uma coisa que você não vai deixar de herança para ninguém. Se você tem algo diferente, você deixa concreto, você deixa. Mas isso aí você não deixa para ninguém. Se você não fizer assim, não fica. Eu vim para aqui, Barra da Cana, na época era município de Caetité. Aí a gente fez o APROL mesmo, e esse APROL deu a gente o certificado, eu tenho o certificado, que a gente podia ensinar da primeira à 4ª série, tudo direitinho, foi. E depois, quando eu me aposentei, eu achei que eu tinha perdido meu povo tudo, que eu não gostei de aposentar, ficou um vago na minha vida, e eu voltei para o colégio. E aí fiquei 4 anos lá, fiz até o 4º ano normal. Brasil, terra adorada, tem sangue de guerreiro. É berço de Cabral, quem lhe viu primeiro. O coração de Cabral disparou batendo forte, pois viu que era terra firme do sul até o norte. O Monte Pascoal foi seu ponto de referência, mandando Gaspar de Leme comunicar a regência. Dom Manuel assustou-se, mas recurso conduz para a terra descoberta, a ilha de Santa Cruz. Viva os 3 navios, Santa Maria, Pinta e Nina, que mostrou nossa terra, aonde contém tantas minas. Eu aproveitava os momentos da inspiração, me dava vontade de escrever e eu tinha mais tempo à noite. Não, quando eu ia dormir era tarde da noite, porque eu tinha de preparar os cadernos para outro dia. Tudo na mão, não tinha mimeógrafo, não tinha nada, era tudo caneta e lápis e borracha, era o que tinha. Eu ia preparar todas as atividades para outro dia, e aí eu escrevia uma, escrevia 2, 3, conforme fosse. No outro dia cedinho, eu levantava cedinho, olhava o tempo, e escrevia. E quando eu estava molhando as plantas, me dava vontade de escrever, eu deixava, escrevia. E foi assim. E até hoje eu escrevo, não tem jeito. A hora que me dá vontade de escrever, eu escrevo. Primeiro dia que eu senti vontade de escrever, eu fui lá no rio pegar água. Tinha um engazeiro grande. Aí eu cheguei para pegar água, tinha um passo preto cantando. Cantando bonito. E eu era muito curiosa, fiquei ouvindo o canto dele. E naquele cantado dele, eu me senti assim, inspirada para escrever. E aí eu escrevi e venho escrevendo através de todas essas coisas. Do canto dos passarinhos, do bramido do mar, do horizonte quando você enxerga, da paisagem, ou alegria ou sentimento. Também lhe provoca a vontade de escrever. Porque a vida é assim. A nossa vida é um livro quando começa a folhear.
Cada dia tem uma página, uma história a contar. Cada dia da sua vida você vê uma coisa diferente. Não é assim não? A vida é assim. A vida é uma estrada. Você vai indo, e depois você para ver se é ali mesmo ou se tem mais lugar para seguir. E aí você faz seus resumos de crônicas, de poemas. Você vai fazendo assim. Eu não tinha assim recursos para colocar tudo que eu escrevia, tudo que eu pensava em andamento. Escrevia, deixava por ali. Me ensinava, tinha meus alunos, eu gostava de fazer festa. Cada festa eu fazia a poesia para todos, cada um eu fazia uma do jeito dele. Mas nem rascunho eu deixava. Escrevi muito, muito mesmo. Eu fazia um poema assim, a vida da pessoa. Eu olhava uma pessoa assim, às vezes quantas pessoas chegavam, assim, um aluno de outra escola, falava assim, Dona Isabel, eu vim aqui pedir a senhora para fazer uma poesia para mim, porque eu estou precisando para tal dia. Ah, é, filho? Você é filho de quem? Mora onde? Você faz o quê? Você trabalha de quê? Você faz o quê? Você gosta de fazer? Aí ele me passava um bocado de coisinhas, e aquelas coisinhas que ele me passava, ali eu interpretava e fazia um poema igualzinho a ele. E escrevi muitas poesias com vela, com lamparina de querosene, porque não existia outro tipo de luz. Eu só conhecia essas duas aqui. Depois veio o lampião, depois eu ensinava a Mobral, ia fora, eu arranjei um lampião. Sabe, vocês conhecem aquele negócio, né? Eu arranjei, esse era melhor. Mas isso já foi para o fim. O princípio tinha isso não, nem isso tinha. Era o candeeiro e a vela e o fósforo. Eu gostava de escrever, gosto de escrever até hoje. Às vezes eu sinto dificuldade, falta de saúde, mas o meu desejo mesmo é de escrever a vida toda. Gosto de escrever, enquanto você está escrevendo, você está manuseando alguma coisa boa. Esse aqui é o livro de poemas. Agora tem aqui um pedacinho que eu coloquei umas historinhas do Padrinho Zé. O Padrinho Zé era um homem que morava lá na minha comunidade. Ele gostava de contar umas histórias pra gente que a gente não entendia. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa trabalhador, colega de todo mundo, muito cismado. Ele era uma pessoa muito boa. E ele sabia, lia muito, a vida dele era ler. Ele vivia da caça e da pesca e do trabalho dele. Ele era uma pessoa que não tinha nada em mãos. Muito sabido, ele gostava de contar as historinhas. Aí nós falamos, conta para dizer a história de haverá um tempo. Mas as histórias dele não nos satisfaziam, porque nós não entendíamos aquelas histórias dele. Ele falava umas coisas que não tinha como nós entender naquela época. Ele falava assim, olha, no fim do mundo vai haver uma besta. E essa besta vai andar no mundo todo na mesma hora, no mesmo segundo. Para você ver. A hora que ela passar na minha casa, passou na casa do mundo, não é só do Brasil, não. Aí nós inculcávamos. Mas como é isso, Padre Zé? Como é que uma besta pode fazer isso, Padre Zé? Vocês vão ver. Vocês vão descobrir. Eu não sei. Eu sei que vai ter essa besta. Ah, Padre Zé, esse negócio não está certo, não. E aí nós não acreditávamos o que ele falava. Ah, Padre Zé, conta outra história. Ah, tinha umas escrituras que falavam. No fim dos tempos, as estradas vai ser tudo de luto, tá tudo enfeitado de luto. Mas, Padre Zé, como é que você bota luto nessas estradas, Padre Zé? Ah, não, tá errado. Você vai ver o luto na estrada. O que é que eu vou falar agora? O que a gente vê. A besta. Na televisão, quando passa a novela, quando passa num lugar, passa em outro, né?
As estradas de luto é o asfalto. Naquela época, quando surgiu dividir as comunidades, que o bispo resolveu fazer isso, no lugar que tinha o professor, tinha quem sabia, poderia falar, poderia ensinar. Então, todo professor ficou com a responsabilidade de catequizar na sua comunidade. Trabalhava a semana toda, né, dando aula. No sábado e domingo, eram os dias que a gente tinha que sair para catequização. A princípio a gente ia de casa em casa, na casa de fulano, vou lá em sua casa tal dia, tá bom, venha. E aquela pessoa convidava os vizinhos. Quando você chegava lá tinha uma multidão de gente. Eu fundei a minha comunidade, essa aqui, uma no Mucambo, 2, uma na Lagoa do Mato, 3, no Araçá, 4, no Cipó, 5. Mas foi só 5. Aí eu ia lá e já, quando a pessoa já sabia desenvolver aquela atividade que a gente passava, aqueles objetivos, aquelas coisas, aquelas leituras, sabia como é que ia fazer aquilo, já tinha alguém ali que já trabalhava, você deixava aquela pessoa no lugar e você ia para outro lugar. Eu trabalhei na Pastoral da Criança muitos anos, parece que foi 25 anos. A gente trabalhou muito pesado com a Pastoral da Criança, muito pesado. A gente, graças a Deus, escapou muita criança, que aqui em qualquer lugar do Brasil, tinha um negócio de uma desidratação das crianças. Ei, o menino está com desnatação, ainda falava assim. O menino desidratava, vomitando e começou a disenteria. Aí depois a gente aprendeu como cuidar da criança. Aproveitar as sementes das abóboras, das melancias. A gente pegava a semente da melancia e da abóbora para fazer uma farinhazinha, um pozinho para colocar na comida, no mingau do menino. As folhas das mandioca, as folhas das verduras mesmo que a gente come. Aproveitar as cascas das coisas também, como todo, para poder fazer a multimistura. Tirava a banana, colocava a banana para secar, para poder fazer a farinha da banana. Fazia farinha de várias coisas para poder salvar a vida da criança, e a gente salvou a vida de muita criança. E quando a criança estava desidratada, a primeira coisa que a gente fazia era aquele soro caseiro. Fazia aquele soro caseiro e logo ia com os outros remédios que a gente tinha. Eu tinha uma prateleira cheia de remédios. E aí a gente dava a criança, o menino sarava. Agora a gente ensinava as mães para ir dando aquelas coisas para eles, aquele tipo de comida, aqueles tipo de raízes que era boa, sementes e as coisas. Daí não acabou essa raça de desidratação acabou, não existe mais não. Eu não ouço falar disso não. O povo aprendeu a cuidar das crianças, mas sou uma trabalheira. Eu pegava aqui, ó, um caldeirão de merenda, uma balança e uma bolsa com os cadernos e ia no Cipó, mais ou menos uns 3 quilômetros. Pesar os meninos de lá, porque era muito. Eu pesava os daqui e os de lá era muito, e as mães não tinham como trazer. Reunia no prédio lá e a gente pesava as crianças, registrava o peso, ensinava como é que ia fazer e voltava. Rapaz, foi muito tempo de luta. Eu vejo hoje cada rapazão, cada homão já está pai, já tem filho. Eu falei assim, mas quantas vezes eu te coloquei na balança? Em 1951, no sertão baiano, só se via vento e pó, levando as folhas secas que se cobriam as estradas, naquele horizonte azul, empoeirado, sem rumo, sem ponto de chegada, sem esperança, sem certeza, sem cor,
Só o calor ardia na pele, a natureza morta, morta de sede. Eu guardei 60 anos na memória a história de 51 para eu colocar nesse livro. Tudo que eu vi e senti na pele em 51. Foi um tempo muito triste, seca. As pessoas da família ausentaram, foram embora para São Paulo. A gente ficou só com os irmãos pequenos, meu pai e minha mãe. E aí a seca assolou. Ninguém tinha água para dar a criação, as criações morriam tudo de sede. Só meu pai tinha uns 2 ou 3 poços que tinha água. Pessoal, das pedrinhas de Biaçucê, Picadas, Lagoa Funda, Lagoa de Baixo, tudo ia dar água, o gado e lavar as roupas lá nesses poços. Os poços do gado beber, era um, e um lá era outro separado, para não sujar a água. A mãe era muito aciada. Então, só ele tinha essa água. Já para os outros lugares, era as cacimbas no rio, não dava conta de dar água, o gado acabava passando sede, morria de sede. Morria de fome. O recurso que tinha era caroço de algodão. Não tinha palma como hoje, não. A cana tinha acabado, a mandioca já tinha acabado. Não tinha mais nada que dar gado, não. Só que meu pai não perdeu o gado, não. Ele subia nas árvores e derrubava, cortava os paus e o gado comia. Colocava fogo na macambira e no outro dia ele arrancava as batatas desse tamanho assim, ó. Igual batatona mesmo de gente comer. E arrancava e partia para o gado comer. O gado comia. Era ele e Isaura, minha irmã, é que fazia esse serviço. Pegava essas batatas para distribuir para o gado. Aí, quando venceu a seca, no dia 13 de dezembro de 1951, veio a chuva. Uma chuvinha. Moço, veio aquela chuvinha. 13. Passou. No dia 14 de dezembro, veio uma chuva de gelo. Um gelo caiu, uma chuva de gelo. Não foi chuvona, não. Foi um gererê, uma chuva de gelo. O gado morreu tudo em pé. Os que estavam em pé, ficou em pé. Os que estavam deitados, ficou deitado. Os que estavam caminhando, ficou caminhando. Morreu tudo dessa forma, o gado. Gado, porco, cabra, ovelha, toda a criação. E tinha mais. Você está pensando que tinha depósito cheio de mantimento como hoje? Não tinha, não. Meu pai foi para a feira um dia, arriou o cavalo e foi. Minha mãe deu aqueles embornal para ele ir para a feira, ele foi. Depois ele chegou. A mãe falou, ué, tio, cadê a feira? Ué, não tinha nada lá para comprar. Ele falou, olha o dinheiro aqui, o que eu levei está aqui. E os meninos mandou mais dinheiro, olha aqui mais, olha que eu recebi que os meninos mandou. Tem dinheiro aqui. Mas comprar o quê, Maria? Pois não tinha nada para comprar. O feijão preto não cozinha. Arroz de terceira fedendo querosene. Não tinha óleo, que nem hoje, tem aí, ovos, não tinha supermercado para você chegar e encher o carrinho. Não tinha não, filho. E aí passou essa crise, acabou, o tempo afirmou, choveu muito, plantou e deu muito mantimento. A capa do livro aqui é lembrança, como se diz, que naquela época só tinha barro. Aqui secou a barragem, eu aproveitei aqui essa foto aqui da barragem, comparando com lá, que lá só tinha barro nas lagoas, não tinha água, e eu vi aquele barro lá, todo lascado assim como está aqui, e vi aqui quando chegou a secar, aí eu fiz a capa do mesmo jeito.
A poesia para mim é um pedaço de mim mesma. As minhas poesias são um pedaço de mim mesma, porque a gente extrai do coração da gente, da mente e coloca no papel. E a gente ama aquelas palavras, aquelas letras, aqueles versos para a gente. Eu gosto de ler minhas coisas quando eu faço e dos outros também, mas para mim a poesia é um pedaço de mim mesma.